Começa agora aqui pela ACB-FM, um programa para a comunidade discutindo cultura. Agora, aqui na ACB-FM. Bom dia, são 7h51 da manhã. Começa agora o programa Discutindo Cultura. Essa manhã o nosso programa traz aqui a Francismari Rossi Lessa, né, secretária da Saúde de Braço Norte, que já trabalha há 14 anos, 15 anos já com saúde, técnica de enfermagem e graduada em gestão pública. Então ela tem uma vasta experiência, né, e a gente vai aproveitar para esclarecer a população aqui de Braço Norte sobre a Secretaria de Saúde. Aí eu já direciono a primeira pergunta a Francismari. Eu quero perguntar para ela como é que foi, né, esse desafio do primeiro ano, que faz um ano e um mês que ela está à frente da Secretaria de Saúde de Braço Norte. Como é que foi o desafio desse primeiro ano, Francis? Bom dia, Dido. Bom dia, Sérgio, da Rádio ACB. Bom dia ao Silvio, a todos os nossos rádio-ouvintes, nesta manhã de sábado. Quero agradecer o convite de estar aqui esclarecendo, né, os assuntos de saúde à nossa população. Quero, antes de mais nada, Dido, antes de responder, fazer um convite a todas as nossas mulheres que trabalham durante a semana e que não puderam realizar o seu preventivo para fazer a prevenção do câncer de colo de útero. Podem ir hoje na Rede Feminina, uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Estamos com 2 profissionais coletando o preventivo, realizando a coleta na parte da manhã e 2 à tarde. Então, inicia lá das 8 até as 5 da tarde, a rede está de portas abertas para acolher aí todas essas mulheres que não têm, né, de repente, durante a semana trabalho, não têm condições de ir. Então, tem essa opção hoje, no sábado, de estar lá fazendo o seu exame, colocando em dia a sua saúde, fazendo a sua promoção de saúde. Respondendo à pergunta, como todo cargo de liderança, né, é um grande desafio. Sou funcionária de carreira já há muitos anos, sou técnica, né? Trabalho na área mesmo técnica da Secretaria. Já dei consultoria em vários municípios da região e até fora do estado, na área de saúde pública, na minha área que eu trabalhava, que é controle, avaliação e auditoria. É um grande desafio, mas também foi muito positivo, porque eu ajudei, particularmente, a escrever o plano de governo dessa gestão, Ademir Charles, dessa administração. O plano de governo da saúde, eu li letra por letra e ajudei a toda a equipe que desenvolveu junto. E hoje eu consegui visualizar e colocar em prática aquilo que nós sonhamos, que é fazer promoção de saúde em Braço do Norte. Então, há um ano aí e um mês, nós temos hoje implantados agora em Braço do Norte 16 programas de promoção de saúde. Então, nós temos opções de programas e projetos que qualquer pessoa pode aderir hoje para melhorar a sua qualidade de vida, para ter saúde de verdade. O meu maior objetivo, junto com a equipe, é implantar, Dido e Silvio, que as pessoas têm que ser Secretaria da Saúde, não Secretaria da Doença, sabe? Então, não é esperar o cidadão ficar doente, dar um exame e remédio. Essa não é meu papel, não é o meu objetivo. Meu objetivo é criar condições de que as pessoas não fiquem doentes, de que elas sejam saudáveis, né? Possam ter uma vida melhor, com mais qualidade. E, enfim, o exame e o remédio, ele é obrigatório. Nós não podemos fugir disso, que a parte curativa ela tem que existir, então tem que estar lá, é necessário. Mas nós podemos reduzir isso, porque nós podemos criar os programas, como foi a hidroginástica, reconhecido nacionalmente, né, pelos resultados obtidos, e agora já 2 programas que eu vou divulgar na semana que vem, porque eu não tenho hoje o nome exato dos 2 que foram, mas já tive ontem a notícia de que 2 dos projetos desenvolvidos também pelo NASF foram agora selecionados para apresentar num simpósio internacional de promoção de saúde em Florianópolis. Então, isso nos motiva, porque nós estamos no caminho certo. Então, a minha avaliação é positiva, né? É um desafio diário, nós sabemos disso. Em meio a uma crise nacional, as dificuldades têm, mas elas têm que ser administradas, né? Não seria bom administrar só quando tem dinheiro, isso seria fácil. Então, nós precisamos minimizar, mas não paralisamos nenhum programa nesse período, nenhum projeto desse de promoção de saúde devido à crise não foi paralisado. O prefeito Ademir sempre coloca para mim, prioridade, saúde é prioridade, né? Educação é prioridade, mas saúde é prioridade, não pode parar.
Então, minha avaliação, sim, é positiva. Agradecer toda a equipe, porque sem equipe eu não faço nada, sozinha eu não sou nada. Isso tudo acontece porque existe uma equipe, uma grande equipe que tem o mesmo sonho e que tem a mesma visão, que é uma população saudável. Essa é a minha resposta. Eu gostaria de colocar aos nossos rádio ouvintes que quem tiver alguma pergunta que queira enviar para a secretária Francis, pode enviar para o WhatsApp 8409-4004. Vou repetir, 8409-4004. Eu tenho aqui alguns questionamentos que foram enviados pelo Dr. Maicon Schmeller Fernandes e que eu vou fazer agora para você, Francis. Com a terceirização do programa de saúde, os servidores que hoje trabalham para a prefeitura serão demitidos ou incentivados a pedir demissão, ou ainda terão seu contrato de trabalho repassados, aí ele coloca entre parênteses, por sucessão e sem dar baixa na carteira de trabalho à empresa terceirizada. Eu tenho outros questionamentos, mas a gente vai fazendo gradativamente. Eu posso começar a falar da terceirização do início, Silvio? Como esclarecendo você quiser, como você quiser. Que nós chegamos o porquê que a administração municipal chegou na terceirização. Recentemente na mídia todos podem ter observado que Criciúma teve um grande problema agora. Sim, exatamente. Isso, que onde o Ministério Público entrou com uma ação direto através do Judiciário pedindo a retirada de todos os de 1.100 cargos, né, não são cargos, são, na verdade, as vagas de profissionais e, dentre esses, a grande maioria da saúde, de cargos que estão contratados irregularmente. Sim, eu acho que são desde 1.300, não? 1.100, por aí. Por aí, 1.000 e poucos. No entanto, o prefeito Márcio Búrigo até colocou nas suas entrevistas de que teve que negociar essas demissões para ser estendida até abril, que não poderia ser até dezembro, como foi determinado pela Justiça. Porque ele está sem caixa. Devido à exoneração, né? Isso. Então, é importante nós colocar que vários municípios do país encontram-se na mesma situação. Alguns já notificados pelo MP e alguns não. O Braço do Norte teve essa notificação. Então, foi notificado ao prefeito Ademir Matos, mais ou menos aí há uns 5 meses atrás, 6 meses, né, pelo Ministério Público de Braço do Norte, que houve esse estudo e que nós estamos com vários cargos contratados irregularmente na saúde. Por que irregular? Nós sabemos que hoje, para a contratação de profissionais dentro da empresa pública, o regime correto, não o regime, mas a forma de contratação correta pela Constituição Federal é o concurso público, certo? Sim. Nós podemos contratar temporário até 2 anos, numa questão emergencial, e quando nós tem a previsão de fazer o concurso público, para regularização dessa vaga. Sim. Então, não existe qualquer outro tipo de contrato legal, né? Mesmo os contratos de Braço do Norte, quando algumas leis diziam assim, que é contrato temporário enquanto durar programa, isso não existe. Porque esses programas, eles eram programas que não se sabia. Hoje eles são programas permanentes, efetivos. Sim, antes eram temporários talvez. Mas quando foi implantado, não se sabia, o futuro desses programas. Sim. Hoje já podemos considerar como programas efetivos. Então, houve essa notificação do Ministério Público, houve a sinalização do MP ao município de fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, dando prazo para resolver essa situação. A princípio, o que foi apontado e assim trazido para nós é que o Ministério Público solicitava a demissão de todos, né? Não a demissão, mas a regularização das vagas, né? Então, não é prejudicar ninguém, mas regularizar o que está errado. Fazer dentro da lei e seria realmente concurso público. Temos também uma notificação por escrita da Auditoria Federal e do próprio Ministério Público de Braço do Norte, pedindo realização de concurso público para o SAMU em específico, né, devido também estar com os contratos da mesma situação. Então, esses contratos, Silvio, todos esses profissionais, eles foram contratados desde o ano de 2000 para frente e com uma lei de contratação emergencial, de contratação temporária. Então, já ultrapassou, né? Esse temporário virou permanente. Virou permanente. E não existe, muitos funcionários me procuram e dizem assim, mas não tem como, como estão há tantos anos, não tem como nós passar a ser efetivos? Não existe. A forma de se efetivar dentro da... Ou seja, a legislação impede isso. É o concurso público.
Né? Então, essa é a forma legal. Sim. Então, diante dessas situações, o prefeito, na época, Ademir, né, junto com toda a assessoria jurídica, nos convidou para achar alguma alternativa, né, que fosse boa para a saúde, para não precisar, nesse momento, realizar um concurso público, né, com essa extensão. Ou seja, também salvaguardar os funcionários. Salvaguardar os funcionários e... Tentar pelo menos, né? Isso, tentar. Né? Esse é o maior objetivo dele, com certeza. É não prejudicar ninguém. E outro ponto, Silvio, que nos levou a fazer também, nós sabemos que hoje existe a lei de responsabilidade fiscal. A lei, ela está ali, ela tem que ser cumprida e ela não tem nenhuma exceção, né? Nenhuma regra de exceção. Nós queremos ampliar serviços da saúde hoje. Nós temos programas a ser implantados. Nós temos o Melhor em Casa a ser implantado. Nós temos outro programa grande a ser implantado. E nós não conseguimos porque nós esbarramos na lei de responsabilidade fiscal. Aí alguém pode me perguntar, Francis, tira cargo comissionado da saúde. A saúde tem em torno hoje de 250 funcionários e nós temos 7 cargos comissionados. Tá? O secretário, o secretário adjunto. Isso. Então, eu não tenho hoje como eu tirar ninguém da saúde ou dizer para o prefeito, tira um professor, né, que está em aula, porque nós queremos ampliar. E não existe. Não existe nenhuma regra de exceção na lei de responsabilidade fiscal que hoje nos permite a implantar um programa, sendo que nós estamos quase ou aí já atingindo o limite prudencial da folha de pagamento. Então, a ampliação de serviço e a economia também dos recursos públicos foi estudado por nós aí durante 6 meses para achar uma alternativa. Quando eu falo em economia, eu aqui não vou dar em valores hoje de custo, nós poderemos, semana que vem, provavelmente estaremos publicando o edital para a contratação da entidade, então os custos vão estar lá, vai ser público, né, todos podem acessar, mas quando eu falo em economia, é que a OS, a Organização Social, ela é filantrópica. Ela não tem retenção dos encargos patronais, que hoje nós temos. Que isso gera em torno hoje de 22% a 23%. Né? Então, essa é a economia que nós nos referimos. Né? Não é porque não é que hoje, se o ESF, eu vou dar um exemplo aqui... Não é economia por redução. Não é por redução, porque nós vamos manter o serviço. Né? Nós vamos manter e melhorar e ampliar o serviço. Tá? Esse é o maior objetivo da terceirização. Mas... a retenção dos encargos patronais, ela hoje é muito pesada. Sim, imagina, é quase um quarto. E é como o Hospital Santa Terezinha, por uma entidade ser uma entidade filantrópica, hoje ele também não tem não recolhe esses encargos. Então, é nesse ponto onde gera a economia e você pode, com essa economia, ampliar os serviços, né? Sim. Então, a proposta não é só terceirizar, não é melhorar a qualidade do serviço hoje prestado à nossa população. Então, através da Lei 9.637, de 15 de maio de 98, tá? Esses materiais estão na Secretaria de Saúde, qualquer um que tiver qualquer dúvida pode ir lá, nós fornecemos, não tem problema, né? Essa lei, ela estava sendo votada, tinha sido pedida a inconstitucionalidade dela, devido ser já realmente nessa serviços fins, né? Na saúde, tinha sido pedida a inconstitucionalidade dela há 15 anos no STF. Então, a ADIM, em 1923, pedia a inconstitucionalidade desta lei. Há 15 anos, faz mais ou menos aí uns 3 meses atrás, o STF julgou a lei constitucional. Então, ele julgou a lei constitucional, claro que ele põe algumas ressalvas, que é como falou o Ministério Público. Vocês façam todo dentro da lei, sigam todos, né, os passos corretos e legais, que não vai ter problema. E é isso que nós viemos fazendo. Então, através dessa lei federal, passamos na Câmara a lei municipal, que basicamente é uma cópia da lei federal. Em seguida, fizemos o decreto regulamentando essa lei, onde também o decreto é bem extenso. Após, abrimos um edital para qualificar entidades, e aqui eu quero fazer um esclarecimento, que às vezes as pessoas dizem, porque deve ser uma empresa já em Braço do Norte, alguém que quer pegar. Vou deixar bem claro, não existe hoje um tipo essa empresa com esse objeto para administrar a saúde pública ou hospital estabelecida com sede em Santa Catarina. Temos agora uma, mas a matriz dela é Minas Gerais. Tá? Então, as 2 empresas qualificadas em Braço do Norte, quando o edital ficou 30 dias abertos, nós temos... Surgiram 2 daí, né? 2. O Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, que é uma entidade que administra a maior maternidade do SUS do país, em Minas e São Paulo. E apareceu também o Instituto de Saúde, Educação e Vida, o ISEV, que é de Porto Alegre. Tá?
Então, é bom deixar claro que foram as duas únicas entidades com documentação qualificadas, tá? Que tiveram condições de se habilitar no edital. O edital é muito extenso. Então, após a qualificação, agora nós estamos finalizando os custos. E semana que vem, nas próximas semanas, queremos lançar o edital, porque como são duas entidades, vamos seguir a Lei 866 da licitação, a lei do pregão, né? Nós vamos fazer um pregão para que ganhe a entidade na melhor técnica e melhor preço. Tá? Então, não queremos só analisar melhor preço também, tem que ser a melhor técnica. Qualidade tem que ser avaliada. Quando fala da contratação de profissional, eu sei que houve um questionamento, então eu posso ir respondendo, né, Silvio? Claro, por favor. A seleção de pessoal, ela tem que acontecer na organização social, tem que ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, né, obedecendo os princípios do artigo 37 da Constituição Federal. É essa a ressalva do STF quando julgou a lei constitucional. Precisa ser feito disso. Ou seja, não precisa ser feito um concurso público, mas tem que ter um seletivo de acordo com o regulamento que obedeça os princípios da administração pública, né? Então, tem que ser feito um processo de seleção, né, simplificado, mas tem que ser feito sim. Né? Não posso aqui dizer, né, e garantir todos os profissionais que estão hoje, que essa é a pergunta que todo mundo quer saber, amanhã estarão isso vão passar por uma avaliação psicológica, né, uma avaliação da própria empresa. A empresa que ganhar o pregão, ela abre uma sede em Braço do Norte. Ela abre uma sede. E vai contratar o pessoal, provavelmente muitos daqui também. Muitos daqui. A parte administrativa, talvez, todas as duas empresas que nós tivemos contato, eles trazem um administrador deles, né? Questões para administração financeira, enfim. E a outra parte, eles vão fazer todo esse recrutamento e contratar. Eles abrem uma sede, Silvio, porque a terceirização não pode ser entendida como terceirização de profissional. Não é só isso. É implementação do programa, entendeu? Então, como um todo. Então, se ela vai contratar os profissionais do SAMU, ela tem que administrar o SAMU, né? Entendi. E o contrato de gestão a ser redigido entre o município e a empresa que for habilitada, aí sim, dita todas as regras, onde nós vamos colocar lá quais são as metas que tem que ter cada programa, quais são os indicadores que tem que ter cada programa. E nós temos aí em torno de uns 2 conselhos fiscalizadores, um fiscalizador, 2 conselhos dentro da própria lei, que já vem da lei federal, onde provavelmente um conselho tem um conselheiro da saúde, um representante do poder público, um da Câmara de Vereadores, então um da sociedade, né, civil organizada, onde nós vamos acompanhar esse contrato. Né? E a qualquer momento esse contrato ele pode ser desfeito. E nós temos que ter, como diz sempre o prefeito... Seja, encontrando irregularidade, como diz o prefeito, pode cair. E assumimos a gestão novamente. Ou não atingir as metas que não atingir as metas. Né? A prestação de contas da empresa ela é mensal, né, ao município. Tá? Uhum. Então, onde ela tem que apresentar toda a prestação de contas detalhadas da aplicação de cada recurso público repassado para ela. Né? Mas tem algumas facilidades que eu vou colocar. Por exemplo, nós sabemos hoje da questão legal de contratar um profissional quando eu tenho um profissional afastado. Nós temos toda uma questão legal que temos. Se eu tiver um profissional aí afastado, qualquer profissional, vou colocar aqui hoje, um médico, né? hoje, um médico, uma serviços gerais, que é tão importante quanto, né? Sim, quando ela se afasta, a gente sabe o caos que se torna. Então, assim, hoje, se ela pegar uma atestada aí de 60 dias no INSS, eu tenho que, obrigatoriamente, eu não posso chegar e contratar alguém que eu quero. Pois como é que você faz hoje? Eu tenho que pedir a abertura de um processo seletivo simplificado, que tem que ficar aí no mínimo 15 dias aberto. Nossa. E tenho que depois fazer essa seleção, ter os prazos todos legais e aí, contratar. Quando você vai contratar, já está na hora de voltar. Essa facilidade a empresa tem, né? Sim. Então, a empresa, a partir do momento, saiu um profissional, ela consegue substituir na hora. Sim. Certo? Então, ela tem essa facilidade. Eles nos colocaram, todas as duas, que eles vão fazer uma seleção grande e vão deixar muita fila de espera, para que sempre que haver a necessidade de substituir um profissional, já chama o próximo da lista habilitada. Já pré-qualificado. Já pré-qualificado. Então, são algumas dificuldades que nós temos, né? O regime que vai ser adotado pela empresa é o mesmo regime da prefeitura, do município. Então, continuam os profissionais com CLT recebendo seu fundo de garantia normalmente. Não muda o regime, tá? Porque muitas pessoas nos procuraram
vai ser estatutário? Não, estatutário é só um regime público do município, né? As pessoas vão ser seguidos pela lei da CLT, como são hoje. Não muda nada, né? França, eu imagino que deve haver preocupação de muita gente, aqueles que estão trabalhando hoje, que não estão, e que são irregular, ou às vezes parentes e amigos, eles se questionam, como é que vai ficar essa questão? Eu queria te perguntar o seguinte, quem está hoje trabalhando na saúde e tiver qualificação, tanto do ponto de vista da prática quanto do ponto de vista teórico, imagina-se que vai também poder ter possibilidade de estar nessa nova empresa. Claro, vai ser escolhido para essa nova empresa, naturalmente. No nosso entendimento, Silvia, a empresa tem que dar até uma preferência, né? Para quem já tem essa certa experiência, né? Porque ela vai fazer uma seleção, só um processo de seleção. Claro. Então, ela não é um concurso público que ela não vai pôr critérios ali, como um concurso que não pode, às vezes, né? Mas, num processo de seleção, ela tem que sim dar prioridade para esses trabalhadores que já estão há tantos anos com essa experiência na área. E eles vão ter que contratar mesmo, então? Vão ter que contratar, né? As pessoas já estão... Agora, um profissional essa semana me colocou o seguinte, Francis, de repente a terceirização realmente pode ser melhor, porque hoje, se abrir um concurso público em Braço Norte, onde vocês acham que os 1.100 funcionários de Criciúma farão um concurso também? Nós já temos aqui profissional de Criciúma que passou em concurso trabalhando, em concurso público. Então, a dificuldade hoje no mercado de trabalho, a dificuldade de emprego, nós sabemos que está aumentando diariamente. Né? Para manter hoje, nós temos um salário, e esse salário ainda vindo que não está fácil também, então, nós receber certinho todo mês, não está fácil, nós temos que brigar por esse emprego mesmo. Claro. E quando o prefeito Ademir buscou essa alternativa, Silvio, foi pensando nisso. Foi pensando, sim, em proteger todos esses trabalhadores e trabalhadoras, porque isso diretamente, vamos gerar aqui em torno Primeiro, de... porque está sendo obrigado. Segundo, porque tem que buscar uma alternativa de proteger esse pessoal também. São 120, 130 vagas hoje, vamos colocar, diretamente, indiretamente, são quantas pessoas, às vezes, que depende, né? Sim, exatamente. Então, nós temos que pensar nisso. 2, 3 pessoas para cada um, né? 2, 3 pessoas. Claro que eu não posso aqui afirmar, vão ficar 100%. Isso, se a empresa... qualificados, né? Isso, se no processo de seleção, pelo que eu percebo, a empresa vai trabalhar com um psicólogo que eles têm do RH para fazer essa seleção. Então, se eles perceberem algo, não vai haver essa imposição. Mas houve essa sinalização de que, claro, que são profissionais que estão aí há 8, 10 anos no mercado, com toda essa qualificação que nós conhecemos, eu conheço, são meus colegas de trabalho. Sim. Então, tudo foi visto e está sendo feito de uma forma a não prejudicar ninguém. Claro. Bacana isso. Podemos passar para o próximo questionamento? Podemos passar. Eu falo, né? Isso é bom. Muito bem. Continuando, então, os questionamentos do Dr. Maicon Schmeller Fernandes. Com a terceirização, os servidores que deixaram de integrar a prefeitura, e entre parênteses ele coloca, para passar para a empresa terceirizada, terão seu FGTS e multa 40% liberados? Então, essa questão, todos os profissionais eles serão, sim, exonerados legalmente, tudo dentro da lei, receberão suas férias, 13º, tudo que tem proporcional. Quanto à questão do FGTS, eu não sou da parte jurídica trabalhista aqui para falar isso, porque nós temos também aí uma equipe trabalhando, mas me comprometo em estar na próxima semana colocando, Silvia, à disposição de vocês, todo esse detalhamento de como será a exoneração. Serão cumpridos todos os critérios legais, isso eu posso afirmar, tá? Ok, isso é importante. Próximo ponto, então. Existe algum documento formal que obrigue a empresa terceirizada a incorporar ou admitir os profissionais que hoje trabalham para a prefeitura? Ou isso, obrigação de incorporar os servidores, seria apenas um compromisso verbal? Ou seja, ele quer saber se existe algum tipo de compromisso nesse sentido, né? Bom, eu acabei de falar, na situação que a organização social ela tem que conduzir o processo de seleção do pessoal de forma pública, objetiva e impessoal, conforme a Constituição. Isso. Claro. Então, não vai ter nada escrito que obrigue, não posso, isso é ilegal. Exatamente, né? Seria ilegal. Então, ilegal. Privilegiar alguém. O STF julgou constitucional, todo mundo pode ter acesso a essa decisão, tá? Onde ele diz realmente isso. Então, na verdade, não podemos fazer isso, não está escrito isso. Houve também um questionamento, por exemplo, os profissionais que são contratados, que estão com contrato irregular, passam pelo processo de seleção. Nesse meio, alguns profissionais são efetivos. Então, esses profissionais, eles poderão sim nós poderemos fazer um termo de cessão. Existe um profissional efetivo, eu vou dar um exemplo no SAMU.
e ele quer continuar lá, porque ele gosta de trabalhar. Ele fica no município, ele continua na folha do município, mas é feito um termo de cessão para a empresa administrá-lo junto com o programa. Tá? Isso vai estar no edital. Né? Isso vai estar bem específico no edital. Eu vou dar um exemplo aqui, as agentes comunitárias de saúde. Elas têm uma lei federal de 2014, onde a presidenta sancionou, dizendo que agente comunitário de saúde tem que ser contratação direta. Né? Então, essa contratação direta não pode ser, entendemos que não pode ser terceirizada. Elas permanecem na prefeitura, normal, no regime que como estão contratadas hoje, porém, entendemos que como a empresa vai administrar o ESF, o agente comunitário é parte integrante do ESF. Então, nós vamos fazer o termo de cessão para que a empresa apenas administre as agentes comunitárias. Ah, Francis, e eu posso ser demitida pela empresa se eu sou agente comunitária? Não. Se você for muito ruim e muito irregular, que não trabalha e não cumpre suas metas, a empresa vai nos notificar e nós vamos abrir um processo administrativo para verificação. Tá? Então, ela é uma funcionária do município. E, eventualmente, transferi-la para outra área, se naquela área não estiver dando certo. O que hoje é quase impossível, porque dentro da lei do agente comunitário, ela tem que morar na área que ela atua. Tá? Quando é aberto o processo de seleção do agente comunitário, já está bem claro lá, porque segue a lei federal. Ela tem que morar dentro da área que ela está atuando, porque ela tem que reconhecer aquele território. Para visitar as casas, claro. Para visitar as casas, sim. Ela tem que conhecer todo aquele território. Então, não podemos pegar uma agente do Rio Bonito e colocar lá no travessão, ou vice-versa. Tá? De qualquer forma, essas pessoas também já têm um certo nível de qualificação, né? Tem, todas elas têm um certo nível de qualificação, até pelo período que já estão atuando, né? Justo. Então, temos, como eu falei no início, a nossa equipe de saúde é muito boa, né? Porque esses projetos de promoção de saúde, os programas novos que foram implantados, não depende só do secretário. Então, depende de toda essa equipe que trabalha junto. Né? Então, é claro que eu vou defender sempre essa equipe que está, tá? Junto com o prefeito Ademir, que esse é o maior objetivo nosso. Né? É defender que esse trabalhador ele continue, sim, no mercado de trabalho, né? Que ele não seja prejudicado com nada. Sim. Tenho também, Silvio, eu tenho aqui uma ata do Tribunal de Contas da União, que todos podem ter acesso também, né? O Tribunal de Contas da União, ele teve aí numa das audiências dele, do relatório, eu vou pegar aqui uma parte do relatório operacional de auditoria, da transferência e gerenciamento de serviço público de saúde para a organização social. Né? O que ele determina e recomenda. Mas em uma parte do relatório, ele diz, terceirização de atividades finalísticas. Então, o que o TCU recomenda à União? Que ela passe ao Ministério, ao Distrito Federal e aos estados, que pode sim ser terceirizado os serviços de saúde, como o Programa Saúde da Família, que hoje já é estratégia, não é mais um programa, né, que já mudou o nome, e pode sim ser terceirizados alguns programas de forma a serem implementados. Então, como eu falei desde o início, não podemos fazer terceirização apenas para contratar o pessoal, né, e a empresa só contrata o pessoal. Não, isso é ilegal. Nós temos a empresa ela tem que assumir o programa como um todo, né? Tem que gerenciar aquele programa e nós temos o contrato de gestão para cumprir as metas e os indicadores determinados pela gestão. Sim, Francis, eu ia te fazer uma pergunta anteriormente, me recordei dela agora, a questão dos conselhos. Citou a estrutura de um dos conselhos. E o outro conselho como seria? Deixa eu pegar a lei aqui, que eu tenho na lei municipal todos os conselhos. É que é tanta coisa. Claro. É um processo tão novo para nós aqui em Braço Norte, que nós estamos estudando junto, né? Todos estão aprendendo. A complexidade para gerenciar tudo isso. Estamos aprendendo todos. Haja horas ao longo do dia. Haja hora. Então, outro fator importante que eu quero colocar, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, hoje na região, o maior hospital hoje, já considerado um dos maiores de Santa Catarina, ele hoje está sob concessão de uma UES agora. As irmãs, né, agora, período agora de 2015 também, entregaram a administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição, na verdade, da Sociedade Divina Providência, ela trocou até o nome, alterou até
a razão social para os da nossos entidade. ouvintes que não sabem que hospital é esse, qual é o hospital? Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, o maior hospital aí da região, né? Esse já está sendo administrado Esse dessa forma. já está sendo administrado desta forma. E, no entanto, é importante que percebemos que não houve nenhuma demissão em massa do Hospital Tubarão, ninguém viu nada negativo na mídia, né? Exato. Foi feita uma transição tranquila. E já está sob a administração de uma OS, tá? Justo. São uma OS... Aconteceu e muita gente nem percebeu o que aconteceu. Nem percebeu o que aconteceu. Foi bem assimilado. Isso. E também, claro, algumas das justificativas deles, assim, nós até sabemos que é a realidade. As nossas irmãs, hoje nós não temos uma adesão, né, para entrar na questão de hoje se tornar irmã. As que têm são poucas, estão muito velhinhas já, elas já estão idosas, né? Então, claro. Elas têm essa dificuldade de administrar a Sociedade Divina Providência, que foi muito bem administrada por elas até então. Sim. Então, a partir de 2015, aí já a Sociedade Divina Providência do Estado de Santa Catarina já está sendo administrada pela Associação Catarinense, não sei dizer bem o nome para vocês agora, que é uma OS, uma organização. Para os nossos ouvintes, o que é OS? A OS é uma organização social. Podemos colocar aqui, por exemplo, o Hospital Santa Terezinha. Ela é uma sociedade beneficente, né? Sim. Sem fins lucrativos. Exato. Eu nunca percebi se ela se encaixa como uma organização social, porque a organização social tem uma lei federal específica, né? Que diz lá todos os critérios para você ser uma organização social. Então, tem que se enquadrar em tudo. Mas, enfim, é uma entidade... como é que eu vou colocar aqui para vocês? É uma entidade, uma organização social de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, né? E cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à preservação do meio ambiente, cultura e saúde. E aí ela tem que se enquadrar em todos os critérios da Lei 9.637, né? Então, se ela está qualificada dentro dessa lei, ela conseguiu atingir todos esses critérios, ela se enquadra como uma organização social. Muito bem. Parece que Criciúma também tem alguma coisa nesse sentido, não? O Instituto de Pesquisa, Saúde e Educação, o ISEV, que se qualificou em Braço do Norte, hoje é o dono do Rio Mãe. Quando o Rio Mãe estava no ano passado, aí, passou por uma crise financeira e ia fechar, eles compraram o Rio Mãe, hoje eles administram o Rio Mãe, e eles estão, agora o prefeito de Criciúma terceirizou com eles a administração do Hospital Infantil de Criciúma também. Então, o Hospital Infantil de Criciúma estava passando por uma grande crise aí, administrativa, né? E é um hospital que tem UTI neonatal, trabalhava em torno de, só no hospital, 30 pediatras, entre eles pediatras de UTI mesmo, que é difícil, né? Pediatras intensivistas aí de neonatal. Então, o prefeito acabou terceirizando a administração do Hospital Infantil de Criciúma. Eles também estão, parece que, pegando agora a administração do Hospital de Araranguá, compraram o Hospital de Navegantes de Santa Catarina, estão no Hospital de Camboriú e administrando a saúde pública de Biguaçu desde 2013, também os programas. E também parece que agora, eu não tenho a certeza, que a Santo Amaro da Imperatriz e Araranguá estão abrindo edital também para a contratação de programas na área da saúde também. Então, são esses, né? Mas onde o ISEV já atua em Santa Catarina, é grande a extensão dele. Ele já atua muito na área hospitalar, hoje. A saúde pública ele tem em Biguaçu, né? Ele vem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eles têm aí em torno de uns 8 a 10 hospitais, entre próprios dele e administrado por eles. Tá? Então, na verdade, hospitalar ainda é o forte deles, mas estão entrando também na saúde pública, já entraram em alguns municípios e estão entrando forte. Que é o caso aqui em Braço Norte. Caso aqui em Braço Norte, como foi Biguaçu, que já é assim desde 2013. Desde 2013. Desde 2013. Fomos conhecer, fui pessoalmente lá com o prefeito. Vocês foram conhecer. Como é que foi essa experiência, Francis? Foi uma experiência muito boa, porque nós precisávamos visualizar se isso realmente, né, funcionava. Sim. E nós percebemos que Biguaçu era um município que tinha só tais serviços e conseguiu hoje estar com uma... A empresa que está em Biguaçu é uma dessas que se qualificou aqui. Bacana. Isso. É o Instituto do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. O que nós percebemos lá em Biguaçu, até 2 anos atrás, era limitado o número de serviços, de programas, e conseguiu efetivamente agora, após aí 2 anos já, ter um hospital municipal. Claro que isso também vai lá de uma nova estrutura da região ali da Grande Florianópolis, mas consegue agora ter um hospital, tem uma UPA implantada 24 horas, né? Tem uma unidade de pronto atendimento.
e ampliou muito o serviço. Conseguiu implantar o Melhor em Casa, que é também o nosso próximo programa que ia ser implantado, que nós já estamos habilitados pelo Ministério da Saúde, só não realizamos ainda a implantação dele, Silvio, porque somos impedidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal hoje, nesse momento, né? Então não conseguimos implantar. Na verdade, só que está pesando é o lado financeiro. O projeto está... O projeto, ele é pronto e a portaria é habilitada pelo Ministério da Saúde, que na época que habilitou Braço Norte, é importante colocar, aqui a nossa equipe de planejamento da saúde também ela, né, tem seus méritos, onde a Cris coordenou todo esse projeto, toda a equipe, né, na verdade, do planejamento, onde eles colocam o seguinte: na época o programa era só acima de 50 mil habitantes, mas com toda a justificativa do número de acamados que tem em Braço Norte, dependentes da família, nós conseguimos quebrar o critério populacional na época e fomos habilitados pelo Ministério da Saúde. É um dos programas onde o prefeito nos cobra diariamente a implantação dele, porque é um dos programas de muita relevância para quem tem um acamado em casa. É um programa que vai ter uma nutricionista, um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro, técnicos de enfermagem, assistente social, toda essa equipe para dar assistência e suporte para os nossos acamados. Para quem tem um acamado em casa. Para quem tem um acamado em casa. Isso. E aí tem uma outra situação também. Eles também serão responsáveis por internações domiciliares. Vou dar um exemplo. O hospital recebe hoje uma pessoa que está ali com diabetes descompensado. Não precisa ter um gasto grande e deixar lá no hospital 10 dias esse diabético, se ele pode ser internado em casa, e essa equipe é regime de plantão, ela faz a internação em casa e ela faz o acompanhamento em casa, no domicílio. Melhor, né? Estar em casa, no conforto do seu domicílio, né? Até a recuperação do doente. A recuperação é melhor. Então, esse programa é um programa. Junto com ele, vamos entregar o medicamento em casa, a domicílio, para todos esses acamados. Sabemos a dificuldade que, às vezes, uma pessoa tem de cuidar de uma pessoa acamada, né, que é dependente 100% e ela não consegue se ausentar para ir na secretaria pegar o medicamento. Então, esse é um grande programa. E como é que vai funcionar isso, por exemplo? Essa questão de entregar, vai ter uma espécie de motoboy, de um veículo? Ou a própria equipe, né? Porque a própria equipe... nas visitas da equipe... A própria equipe, ela tem mapeado todos os acamados de Braço Norte. Aí tem um itinerário ao longo do dia e já vai passando então, e levando... Eles mesmos sabem, como eles vão ter um médico também para trabalhar. Sim. Então, eles mesmos sabem quem é que precisa do remédio, quais são os medicamentos, né? E a equipe mesmo faz essa... Bacana isso, porque é uma coisa que, às vezes, tem pessoas acamadas em casa que não é necessariamente o motivo de estar lá no hospital e pode, eventualmente, até ser visitado por profissionais. Pode. Então, assim, não só os acamados, como também essas internações domiciliares vão ser de responsabilidade dessa equipe. Porque, com esse objetivo também, nós conseguimos agora diminuir a demanda, né, existente no Hospital Santa Terezinha, né, com essa equipe. Justo. Essa equipe ela vai fazer uma ligação direta SAMU, Hospital Santa Terezinha e bombeiro também. Então, internou, o médico da emergência do hospital acha que pode ser internado domiciliar, ele aciona a equipe faz a internação e faz o acompanhamento. Muito bem. Francis, então, dando continuidade aqui ao questionamento do Dr. Maicon, tem uma questão que já foi respondida, mas eu gostaria de reiterá-la. Certo. Quais as justificativas para a terceirização? A justificativa hoje, a ilegalidade dos contratos notificados por nós pelo Ministério Público. Ou seja, esses contratos desses profissionais estão irregulares, né? Ilegais. Ilegais, inclusive. Ilegais já. E destaque-se que muitos deles já existem desde 2000 desde a época de 2000. Ou seja, há 15 anos atrás. Continuou-se fazendo o processo seletivo nessa modalidade, porque até então, quando se instala, como eu falei, quando se implantou esses programas a nível federal no país, todo o entendimento era de que eram programas, talvez programas temporários, né? Ninguém sabia o futuro disso. Então, foi onde a maioria deve ter feito esse processo seletivo para contratação temporária. Se vocês forem, qualquer o Maico também pode ter acesso à lei que rege a maioria desses cargos, é a Lei 044, uma lei de contratação emergencial e temporária em Braço do Norte. Que virou permanente. Então, o que nos levou a isso mesmo? Procurar uma alternativa foi, sim, a notificação, né, do Ministério Público, num primeiro momento, de pedir que nós apresentássemos uma alternativa ou realmente, né, fazia um TAC para realizar o concurso público. Tá? E nós percebemos que o concurso, Silvio, continuaríamos com o mesmo problema de não conseguir ampliar os serviços. Se manteria o problema. Se manteria o problema.
Ok, dessa forma então está se equacionando. Claro. Muito bem. Dido, tens algum questionamento que gostarias de colocar? Eu queria que a Francis, para repassasse aí aos nossos ouvintes, quantos postinhos de saúde, ou seja, ESF, esse é o nome hoje, né? Existe aqui em Braço Norte e se todos eles estão com um médico atendendo? Então, nós temos hoje em Braço Norte implantado 8 equipes de estratégia de saúde da família, tá? 8 equipes. No interior, nós temos uma especificidade diferente, onde nós temos uma equipe que atende 3 comunidades. Então, aí nós temos 3 unidades básicas lá, né? Uma no Pinheiral, uma no São Maurício e uma no São José. Então, essas 11 unidades de saúde, mais a clínica materno-infantil aqui, o postinho de saúde que todo mundo conhece, né, do centro do município, onde hoje passa por uma ampliação, uma reforma grande, uma ampliação, está atendendo hoje lá no PAN anexo do INSS, tá? E o próprio PAN lá, que já é o atendimento, né, e a clínica materno-infantil, que oferece esse atendimento para a população que mora no centro do município, onde não tem hoje a cobertura da estratégia de saúde da família. Não tem uma equipe para atender a nossa população aqui do centro e arredores aqui mais próximo, que é também o nosso objetivo, fazer a implantação dessa equipe. Sinalizo já que recebemos, né, através de um programa do governo federal, a primeira parcela, que está hoje já na conta do município, aguardando os projetos serem finalizados, para a construção da sede do PAN, que será ali anexo ao Centro de Convivência dos Idosos, que já é uma estrutura que vamos prever a equipe de saúde da família do centro, do município. Tá? E a questão do Rio Bonito? A questão do Rio Bonito é o seguinte, até 2013... não tínhamos 2 médicos em cada unidade e era tudo tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo em partes. Então, com o pedido da administração, principalmente o prefeito pedia muito isso, que nós mantivéssemos médico período integral dentro da unidade, então um de manhã, um à tarde, né? Colocamos nas maiores unidades 2 médicos por período. No Rio Bonito, houve um problema que a doutora Elinalva, que é do programa Mais Médico, ela teve uma gravidez de alto risco e ela se afastou. E nesse afastamento dela, nós tivemos aí a contratação de um outro médico, que foi o Dr. Leandro, que está no Rio Bonito hoje. Mas, claro que a demanda lá é muito grande. Tá? Nós já temos esse conhecimento. Eu analisei os dados e eu vou dizer para vocês que no mês passado, em termos de atendimento naquela unidade, vou colocar tudo, vacina, curativo, de quantas pessoas passaram por lá? 5.000 pessoas, 4.900 pessoas. Tá? Passaram naquela unidade. Então, realmente, nós temos, né, nós já vimos esse problema. A comunidade cresceu muito, cresce diariamente, aquela área do Rio Bonito, Sertão, ali, Nossa Senhora das Graças. Fica tudo, o grande Rio Bonito se diz, né? Grande Rio Bonito. Que engloba tudo. A doutora Elinalva está voltando a trabalhar agora, no dia 6. Nesse período, não conseguimos contratar médicos, foi difícil a contratação. E eu vou colocar para vocês um motivo. Eu vou abrir nesse programa assim. Às vezes é bom a gente ter educação também quando a gente vai procurar um serviço público, seja ele qual for, né? Serviço público, um serviço privado. E aquela unidade do Rio Bonito, às vezes, está começando a rotular uma coisa ruim, de que, assim, o povo chega lá e quer tudo na hora, e aí briga com todo mundo, e bate no funcionário, e agride o médico. E nós tivemos aí, no último mês, um boletim de ocorrência por semana, lá, contra funcionários e médicos. Então, assim, o que aconteceu? Todos os médicos que nós trouxemos ali, ele ficou sabendo da realidade e ele disse, não, eu não quero trabalhar nessa unidade. Então, isso começa a rotular uma coisa ruim. Ou seja, a própria comunidade acaba afastando os profissionais. Isso, e não é a maioria, né? É 2, 3, a gente sabe disso, né? Lá, a maioria da comunidade lá, junto com o presidente lá do Conselho Local de Saúde, o Ricardo, tenta fazer o melhor e amenizar os problemas que tem. A demanda é grande, a gente sabe, mas ninguém deixa de ser atendido. Mas não é assim, né, Silvia? Às vezes nós vamos marcar uma consulta, eu mesmo marquei uma consulta particular para mim, eu levei 15 dias para conseguir, pagando, né? E aí, às vezes, você chega lá na hora, se for emergência, é atendido. Mas se não é emergência, tem que ser agendada a consulta. Marcar uma ontem, marcaram para dia 29, era no horário que tinha, daqui 14 dias. Então, assim, dias, nós temos que ter um mínimo de respeito com quem está lá também trabalhando, né? E não deixar isso acontecer. Então, a grande maioria são pessoas boas e pessoas que devem orientar esses que estão fazendo, né, esse tipo de até assédio moral lá em cima. Tendo esses comportamentos, de que isso não é necessário, né? De que numa boa conversa todo mundo resolve tudo. Então, tivemos essa dificuldade de contratar no período de licença maternidade da doutora Elinalva, não tivemos médico que quis trabalhar no Rio Bonito.
Tá? Nossa. Nós tivemos aí uma visita de mais ou menos uns 5 médicos, dentre uns 3 de Criciúma e 2 de Tubarão, que não quiseram ficar no Rio Bonito. Isso é ruim, né? Então, qual é uma alternativa que estamos achando e que a terceirização pode nos ajudar nesse momento, né? É colocar uma nova equipe lá no Sertão, onde foi solicitado, onde há aí um compromisso já do prefeito Ademir, também assumido desde a época da sua campanha, isso ele sempre colocou, de colocar uma equipe, deixar uma equipe de um lado da rodovia e uma equipe do outro lado da rodovia que pegue aqui uma parte, aqui talvez até é o São Januário, a Nossa Senhora das Graças e Sertão, até a questão da rodovia, né? Nós colocamos hoje o risco que é estar atravessando aquela rodovia todos os dias, nós sabemos disso, nós transitamos ali, a gente sabe o que é isso. Então, nesse sentido, há já essa sinalização, já vimos um local e estamos aguardando. Como nós estamos nesse processo de transição da terceirização, não tem como hoje nós colocar essa equipe do Rio Bonito assim, né? Então, nós precisamos prever ela já também. Então, será, sim, uma equipe prevista já para provavelmente iniciar aí no próximo ano, e uma equipe que vai atender, então, dividimos a população e aí fica tranquilo, né? Aí fica uma população equilibrada assim para cada SF no Rio Bonito. Como eu falei, é uma área que cresce diariamente, assim, eu tive andando lá no Sertão, lá, e eu vi como aquela área é extensa hoje já. Talvez seja um dos bairros aí que mais cresce, né? Que mais cresce, né? De qualquer forma, é o maior bairro, eu acho que... o sim, maior distrito, né? Se englobar todo o grande Rio Bonito, sim, né? Pega... Então, hoje, basicamente, os problemas do Rio Bonito é assim. Então, com o afastamento de um médico, mas continua um médico lá atendendo, tá? A população atribuiu toda, né, a sua fúria na saída de um médico. Mas não é, o médico também ele pode ficar doente, acontece, humano, é um ser humano, né? E, na verdade, os 2 médicos no Rio Bonito foi uma concessão aberta porque tinha muito, né, muito atendimento. Aí muita demanda. Então, e para permanecer um de manhã e um à tarde, justamente para ter lá no período integral. Qual é o objetivo dos 2 médicos? É que eles ficam em período integral dentro da unidade para também diminuir a demanda do hospital. Justo. Durante o horário que nós temos a unidade aberta, essa demanda no Hospital Santa Terezinha ela tem que ser reduzida, porque você só pode procurar o hospital numa situação de uma emergência. A urgência ela pode ser atendida dentro de uma unidade básica de saúde, certo? Com a presença do médico. Então, esse é o objetivo, é diminuir essa demanda do hospital, né? Aí fora do horário, por isso que pagamos uma complementação de plantão para o hospital, no valor de 50 mil mês, que fora do horário, quando as unidades estão fechadas, sábado, domingo e feriado, o hospital atende. Cobre. É isso, tá? Essa seria a lógica do pagamento hoje do plantão no município. Ou seja, então também é bom a gente alertar a população que em casos de não emergenciais durante o dia, durante a semana, devem procurar os ESFs. Eu coloco aqui para vocês assim, eu estou com dor na coluna, uma dor no joelho desde a semana passada. Então, não preciso ir para a emergência à noite, né, hoje, do Hospital Santa Terezinha. Já faz uma semana que eu estou com a dor, eu tive tempo de marcar esse médico lá na unidade de saúde, eu tive tempo de resolver o meu problema, mas eu quero ir para a emergência do hospital, porque lá vai ser mais rápido, mais fácil ser atendido. Mas não é, na verdade, não é. Isso também está ocasionando problemas dentro do hospital, que todos temos conhecimento, de que pode se tornar um caos, né? Que daqui a pouco, futuramente, o hospital, se aí um hospital porta fechada, que só vai atender... quando chegamos de ambulância, risco seja do de bombeiro, vida risco de vida, risco de morte, na verdade mesmo. Então, é isso que a gente tem que pedir para a população. Claro, nós sabemos que às vezes um filho com febre, né? A gente tem filho, nós sabemos que um filho com febre é complicado, nós não vamos esperar com uma criança com febre alta. Então, realmente, se não tiver um médico na unidade na hora, esse cidadão também tem que ter acesso ao hospital. E ele tem, né? Sim. Ô, Francis, aí como é que funciona, assim, por exemplo, esses SF... eles têm, cada médico tem tantas fichas, né? E vamos supor que chega uma pessoa lá para atendimento com uma febre, uma coisa assim. É atendido. É atendido. Os médicos, eles estipulam também uma quantidade X de atendimentos. Por exemplo, às vezes tem médico que coloca... Depende do período, né? Então ele coloca 10, 12 consultas de rotina, né? Consultas agendadas. E aí sempre tem. Não foge de 5, 6, 7 emergências que chegam e são atendidas, sim. São triadas pela equipe e são atendidas. O que acontece é que o médico também do SF, nós não podemos focar só consulta. Ele foi um médico criado no Programa Estratégia de Saúde da Família para ir para a comunidade, para conhecer a realidade daquela família, sabe? Para saber por que aquela criança está chegando na unidade de saúde doente todo mês. De repente, do lado, nessa casa tem um esgoto a céu aberto e a gente não sabe. O médico ele tem que conhecer essa realidade, claro, ele não consegue. Aí gera
Um acompanhamento. Um acompanhamento. Então, a equipe de atendimento da Estratégia de Saúde da Família, ela foi criada com esse objetivo, né? De ter esse olhar diferenciado para saber o que está acontecendo com aquela comunidade. Também, ele tem que participar do planejamento da equipe. Ele tem que participar das reuniões de equipe, ele tem que ir para as escolas também, ele tem que elaborar palestras, ele tem que fazer os grupos das gestantes, né? Ele tem que atender o pré-natal. Então, como ele é um médico clínico geral, ele atende tudo. Ele tem que ser o pediatra daquela comunidade, ele tem que ser o ginecologista daquela unidade, o obstetra daquela unidade. Então, ele atende tudo. Né? Então, a carga é muito grande. Então, não dá para dizer assim, ó, ele vai ficar lá atendendo consulta a manhã inteira, vai virar postão de saúde daqueles do INSS lá de antigamente. De antigamente. Entendeu? Francis, ainda tem uma pergunta nesse sentido aí, mas para encerrar, o doutor Maicon Schmeller Fernandes agradece a tua gentileza em responder as perguntas dele, tá? Eu agradeço o Maico também, Maico, estou à disposição na secretaria, estou lá. Pode, se quiser algum documento, pode pedir que nós fornecemos também, né? Tudo é público, né? Na verdade, a lei, decreto, o próprio edital que vamos estar lançando breve aí. Então, tudo estamos fazendo da forma mais clara possível que nós possamos e cumprindo realmente todos os passos da lei. Muito bem, muito bem. Se alguém tiver mais perguntas, pode enviar para o WhatsApp 8409-4004. Francis, deixa eu te fazer uma pergunta. E como é que é administrado do ponto de vista administrativo mesmo, essa questão desses pacientes? Existe um software? Isso é numa agenda? Como é que funciona isso? Porque, olha, é muita gente. Como é que administra isso? Não existia um software até então. Uma grande dificuldade. Tanto de agenda como o próprio controle de medicamentos, de material, tudo isso era tudo tudo manual. Tudo manual. Então, nós despachamos hoje uma quantidade X de medicamento para cada unidade e lá é feita uma distribuição. Né? E esse controle não existia. Eles pegam a receita, fica lá, mas nós não temos hoje profissional suficiente que pudesse lá fazer uma auditoria e ver realmente se todo aquele medicamento foi entregue, para quem foi, se está correto. Então, o que acontece? Contratamos aí, foi uma das coisas que eu e o prefeito mais falamos e mais cobramos e conseguimos implantar. Há 2 meses atrás, 3 meses mais ou menos, implantamos um software para fazer a informatização de toda a saúde de Braço do Norte. Vamos ligar tudo, unidades de saúde, SAMU, CEL, CAPES, com a Secretaria Municipal de Saúde. E hoje já está em funcionamento. Quero aqui pedir, é importante, Silvio, colocar esse assunto, porque nós estamos atendendo na Secretaria uma média de 350 pessoas por tarde. Nossa. Da semana passada para cá, devido ao cadastro. Porque todo cidadão precisa ser cadastrado nesse sistema. Tem essa questão. Isso. Então, assim, quando o agente comunitário passa na tua casa e diz, tu pode fornecer o teu CPF, o número do teu CPF, tua identidade para a gente realizar um cadastro, justamente para ela já chegar na unidade e fazer o cadastro, para quando tu for acessar o serviço, seja em qualquer lugar. Claro. Cadastrou uma vez, está cadastrado. Né? E há essa dificuldade, muitas pessoas não querem dar o documento para fazer o cadastro, né? Então tem tudo isso. Claro. E está gerando um pouco de transtorno, então as pessoas vão tudo para a secretaria. Ou seja, então vamos alertar aí a população que quando chegar os profissionais da saúde, façam os cadastros com eles para facilitar a hora que eles forem. E quem é da comunidade, que tem ASF, fora o centro do município, pode ir direto na sua ASF fazer o cadastro. Tá? Pode ir direto lá, não precisa ir na Secretaria da Saúde. Seria aquele cartãozinho do... Não é o cartão do SUS, não. É um cadastro melhor que o cartão do SUS, vamos dizer assim, é um cadastro único dentro do município, na saúde, onde, por exemplo, eu vou lá pegar uma receita hoje de medicamento na Secretaria da Saúde. Você vai puxar lá no sistema o meu CPF. Se tu pegou aquele medicamento há menos de 15 dias, o sistema não libera. Tá? O sistema só vai liberar para te pegar o medicamento 5 dias antes de vencer a nova receita. E eu vou dizer para vocês que nós já tivemos até cidadão reclamando no rádio semana passada por esse motivo, tá? Ele pegou uma receita do medicamento no ESF, pegou o medicamento na secretaria, foi entregue pelo sistema novo já. 2 dias depois apareceu com uma nova receita de um psiquiatra com o mesmo medicamento. E aí pediu o medicamento, o sistema estava ali, foi provado, foi entregue a receita, e a pessoa não admitiu e disse que queria de novo. Isso não existe. Né? Ou seja, estava burlando o sistema e vendendo... Não, quase fazendo tráfico de medicamentos. Deixa eu aproveitar a oportunidade, Francis, e fazer um alerta aqui. Eu já fui procurado numa farmácia, eu fui numa farmácia, e um atendente veio me procurar, o Silvio, tu acreditas que vem gente vender medicamento aqui na farmácia?
Eles pegam, a gente não sabe como é que funciona, mas aí agora a França está dando um alerta aí, ó. Eles pegam medicamentos a mais e vão vender o medicamento depois nas farmácias aí. Algumas farmácias não compram, mas eventualmente alguém pode comercializar isso. Então vamos fazer esse alerta que agora com esse novo sistema vai dificultar para essas pessoas que estão dando aí alguns golpinhos. Isso, e que queriam pegar esse medicamento, né, tirando às vezes a vez de uma pessoa que precisa, né, e pegavam, e tem pessoas que às vezes pegavam a mesma receita para a família toda, então podia chegar lá e pegar o medicamento, como é que nós íamos saber? Hoje, o sistema ele bloqueia, então você pegou o medicamento hoje, só vai pegar 5 dias após. Isso pode ser em qualquer unidade, tá? Pegou na unidade, pode vir na secretaria, né? Não adianta ir numa unidade na outra achar que vai conseguir, porque não consegue, é tudo integrado. Então, esse sistema, esse software veio... Inclusive vai gerar muita economia, então, né? Economia. E uma das próximas etapas do próprio software, nós estamos agora num processo também de comprar equipamentos de computadores, impressoras, que nós vamos deixar uma média de 5 a 6 computadores por unidade de saúde, máquinas boas, com impressora funcionando, porque a receita vai ser impressa, né? A receita impressa. Vai ser impressa e ela vai ter um código de barra que ela sai do sistema, quando for na secretaria, passa o código de barra, já faz a leitura no sistema. E nós temos além também... de controlar, é muito rápido. Além de controlar, claro que no começo toda mudança é difícil, né? Claro, nós sabemos disso. Eu digo assim, mas depois só passa, não precisa digitar nada, já registra. Porque ela está dentro do sistema, né? Sim. O médico já fez ela no sistema. Sim. Então, chegando lá, já faz a leitura. E outro ponto importante, que em breve o sistema ele vai estar disparando SMS para todas as pessoas, avisando da sua consulta. Que legal. Do seu dentista, né? Então, o sistema ele vai ser programado para disparar vários SMS para você, avisando, dia tal, Francis, a tua consulta está agendada com o doutor tal, no SF tal, né? Lembrando, vários dias antes da consulta, o sistema vai estar avisando você para não faltar, tá? Sim, então, são várias etapas de implantação do sistema, né? Nós estamos ainda na fase inicial, mas que é um sistema que vai gerar hoje também economia, né? Com certeza. A gente vai no hospital aqui, quando uma consulta lá no planinho, eles ligam, né? Realmente vai fazer um exame ali. Isso. Aí eles ligam avisando. Aí agora vai disparar automático. Então vai disparar automático, né? Em breve aí para todo mundo, porque sabemos aí, fizemos um estudo, a maioria tem um celular, né? Hoje, né? A maioria da população tem um celular. Tem mais celular que gente, né? Quando não, nós já tiramos por casa, né? O filho já tem, o marido tem, eu tenho. A maioria tem. Então não tem, é difícil, né? Não ter um celular. Exato, só as pessoas às vezes de mais idade. Isso. Estão habituadas. Então, o celular que vai estar cadastrado depois, então o sistema vai fazer esse direcionamento. Então, é uma forma de gerir melhor os recursos públicos. Com certeza. Não só gerir melhor não só o recurso, mas né? Também no todo. Ainda melhor a população, né? A informação está chegando para a pessoa. Tirar proveito da tecnologia, né? Isso, tirar proveito da tecnologia. Bom, com 30 mil habitantes, uma saúde que tem que fazer tudo manual, né? É complicado. Né? É muito precário, né? Só um questionamento sobre o cadastramento. As agentes de saúde que vão nas casas, quando ela pede documento, elas podem fazer o cadastro automático, pode fazer. Não precisa ir lá. Não precisa ir lá, pode fazer. Aí então facilita, vez de a pessoa não... Facilita. Né? Mas teve pessoas que disseram assim, mas eu vou dar meu CPF para ti, daqui a pouco tá se comprando no meu nome. Esses questionamentos, eles não têm fundamento, né? É claro que quando o agente comunitário ele está identificado como agente comunitário, ele passa na sua residência, ele explica que está fazendo um novo cadastro, já é para facilitar a tua vida. Na próxima, né, quando você for a próxima vez na unidade de saúde ou na secretaria, o cadastro já está pronto. Porque até se tem pessoas... Vamos fazer um intervalozinho para o nosso apoio cultural e voltamos em seguidinha. Beleza. Apoio cultural. Postos Oening, qualidade e bom atendimento que se mantém ao longo dos anos. Na hora de abastecer o seu carro, não pense duas vezes. Vá direto ao Posto Oening 1, combustível Ipiranga, na Avenida Felipe Schmidt, ou no Posto Oening 2, combustível Petrobras, na rodovia SC 438, no Rio Bonito. Postos Oening, tudo para o seu carro, sempre ao seu lado. Não dê chance alguma para a sujeira. Venha para a Cia da Limpeza e veja que é muito fácil manter qualquer ambiente limpinho. A Cia da Limpeza possui papel higiênico, desinfetantes, cloro, amaciante, toda a linha de papel, vassouras, rodos, material para limpeza em geral. Trabalhando também com copos descartáveis. Limpeza também é qualidade de vida. Venha para a Cia da Limpeza. Na Rua Luiz Guizoni, bairro Santa Augusta. Fones 9987-9844 e 3658-6986, Braço do Norte. Sou cristalina e fresca, salgada e doce. Todos dependem de mim. Sou vida.
Existo nas nuvens em forma de gotas e quando caio me chamam de chuva. Existo nos rios, nos lagos, nos mares, nas geleiras e até nos lençóis subterrâneos. Corro nos leitos e pulo de altas quedas. Banho-te todos os dias e mato sua sede. Alegro as plantas quando as rego e balanço barcos nos mares. Você acha que sou farta, por isso me desperdiça. Você me polui, me maltrata. Estou morrendo e você nem percebe. Ajude a preservar. Uma campanha Rádio ACB-FM e Jornal no Ponto. Tem faca, saca-rolha, tem bachela e tem chaleira, conjunto de panelas pra usar a vida inteira. A Fubre Tramontina, sempre com você. Martelo, pacote, ferramentas, kit chave. É temporada de ofertas, todo mundo sabe. A Fubre Tramontina, sempre com você. A Fubre Tramontina, sempre com você. Francis, e em relação à questão dos profissionais, os médicos cumprem os horários? Como é que funciona isso? Olha, Silvio, não, nem todos os médicos cumprem os horários que estão na sua carga horária, no seu contrato. Mas hoje, no ESF, nós temos 10 médicos que são contratados através do programa Mais Médicos do governo federal, né? Então, esses médicos, eles têm uma supervisão direta do Ministério da Saúde. Todo mês eles têm uma reunião com o supervisor deles, que é um médico que vem de Florianópolis, na Secretaria da Saúde. Então, eles têm essa reunião, que é uma reunião também informativa e uma reunião onde eles cobram, né? Esses médicos, eles fazem uma carga horária maior, né? Eles são contratados por 6 horas. 2 horas são para estudo, tá? Sim. Eles fazem uma especialização em paralelo. O programa permite isso. Então, eles são... nós temos aí 4 médicos nossos, assim, vou dizer que a grande maioria cumpre, mas sempre tem 1, 2, né, que não cumpre e que agora é um grande desafio aí para a terceirização, né? A empresa Justo. que vai recontratá-los aí, né, fazer o cumprimento da carga horária. Que, claro, que todas as 2 empresas já sinalizaram uma coisa para nós. É um grande detalhe, tá? Nós trabalhamos com cartão ponto, nós controlamos o horário, né? E nós queremos gente que trabalhe, que de fato faça o serviço acontecer. Tá? Esse é um ponto fundamental. Nós seguimos normas do Sindicato da Saúde da região. Então, acho que é o Sindisaúde, eu não tenho certeza se é Tubarão ou Criciúma. Nós seguimos normas do sindicato. Então, com esse número de profissionais, nós vamos botar sim cartão ponto, tá? E nós temos um controle efetivo de carga horária. Então, vamos ver como é que vai ficar, né? Se ajustar aí nesse novo modelo. Sim, bacana. 8 são do Mais Saúde, né? 10, Mais Médico, 10. 10. E aí, quantos do município? Só 4, para complementar, para botar 2 em cada são SF 14. maior. Ou seja, ao total nos ESF são 14 médicos. São 14, porque no interior e no travessão não tem 2, porque não tem necessidade de demanda. Sei, tem menos famílias. Tem menos famílias e a demanda mesmo é menor, então, de serviço, né? Claro. Aí está uma situação, Silvio. O Nossa Senhora de Fátima, ele tem bastante pessoas cadastradas, em torno já de 5.000 pessoas também, tá? Um SF grande. Porém, que utilizam o serviço é menor. Por quê? Então, por uma questão, de repente, muitas pessoas têm plano de saúde, né? Muitas pessoas procuram de uma outra maneira e não são dependentes daquele SF. No Rio Bonito, é uma especificidade diferente. Nós temos lá o mesmo tanto de pessoas que tem Nossa Senhora de Fátima cadastrado, mas efetivamente 90% utiliza. Nossa. Né? Então, 80% no mínimo utiliza aquele SF. Tá. Tá? E em relação à Nossa Senhora de Fátima, tu tens uma ideia de qual é o percentual de usuários em relação aos cadastrados? Não, mas é bem menos. É bem menor, é bem menor. É bem tranquilo, assim, de trabalhar. Não só o Nossa Senhora de Fátima, tem outros, né, bem tranquilos claro, assim, para trabalhar. Claro. Mas eu digo uma comparação, Sim, né? comparando os dois. Porque, às vezes, tu tem o mesmo número de pessoas cadastradas, mas não quer dizer, efetivamente, que a maioria utiliza a unidade de saúde. E já tem localidades que a maioria utiliza. É como eu falei, de repente tem localidades que tu tem mais plano de saúde privado, tu tem outras formas de procurar um médico e tal, então, né? Ô, Francis, até agora a gente te encheu de perguntas, não sei se o Dito quer fazer mais alguma pergunta, depois dá um espaço assim para a Francis também abordar livremente algum outro tema que ela queira falar. Eu só queria justificar assim, eu moro no bairro Nossa Senhora de Fátima, né?
E agora fui fazer uma consulta semana passada, mas fazia 8 anos que não. Tá aí, não tá aí a prova. Né? Aí disse, vou fazer um check-up, vou fazer, né? A gente... E o que te levou aí lá, Dido, assim, a nova sede, por estar mais... Não, é assim, eu comecei com uma dor no ombro. Tá. E aí eu desconfiei. Ficou com medo de morrer? Não, eu tenho uma tendinite, né? Porque eu já vários casos que a gente vê por aí, me doía, eu fui lá, era tendinite. A inflamação no tendão. Aí eu fui procurar, eu vou lá, e eu vou aproveitar e fazer um exame de sangue para fazer um preventivo para ver, né? Claro. Aí então o médico me atendeu super bem, o Dr. Jorge. Jorge é muito bom. Aí me deu lá uns 9, 10 tipos de exame para fazer uma bateria, e inclusive quando a minha mãe faleceu em 2002, ela foi operada em Florianópolis, e eu fui doar sangue, né? Ela precisava de sangue e fui doar. E na época eu descobri que eu tenho o vírus da hepatite C. Olha só. Ele está dormindo, no caso, né? Ele tem o vírus, mas ele não está trabalhando. Aí até na época eles me chamaram lá com urgência, bem no dia que a minha mãe faleceu, me ligaram apavorado que eu tinha de ir para lá, e eu fiquei até meio assustado na época. Mas aí depois, posteriormente, eles refizeram o exame e confirmou. Então eles mandaram uma carta aqui para o Braço Norte para me tomar aquelas 3 vacinas para imunizar. Mas depois daquela época eu não fiz mais exame. Né? E ele pode vir a trabalhar um dia isso mesmo, e né? pode causar uma cirrose ou até um câncer no fígado. Tem que fazer, tem que fazer acompanhamento. Tem que fazer acompanhamento de prevenção, né? Então assim, quando a gente não sente dor e tanto também, porque assim, o trabalho da gente, eu trabalho como representante comercial. Eu saio 6 horas da manhã e chego 6 horas da tarde. É bem isso mesmo. Né? Eu tenho dificuldade até só na sexta-feira, que é o dia que eu estou em Braço Norte. Por isso que às vezes eu não vou no posto, eu vou buscar outra alternativa, porque eu não tenho tempo de... Provavelmente a maioria dos nossos colegas do nosso Senhora de Fátima, porque eu moro lá também, e provavelmente muitos não procuram por esse motivo, né? Eu vou dizer que eu utilizei muito lá o ESF nos serviços de dentista lá, de odontologia, né? O Dr. Marcos Michos lá, um grande profissional. Então, meu filho é atendido lá no ESF, quando eu preciso, ou eu e tal, nós somos atendidos lá no ESF. É o serviço que, no momento quando eu preciso, eu vou lá e a gente consegue um atendimento, né? Então, mas... como eu falei para ti, o Nossa Senhora de Fátima é uma unidade tranquila para trabalhar, né? O Dr. Jorge, doutora Marina lá, eles conseguem até fazer um planejamento diferenciado. A doutora Marina, por não ter toda essa demanda também só de consulta, ela atua no programa de tabagismo do município. Então, nas quintas-feiras à noite ela está na secretaria, ela é a médica do programa de tabagismo do município, que é um programa que assim, dá um resultado, está na 11ª edição, né? As turmas... são turmas assim extensas, a turma sempre lotada, e nós já temos aí fila de espera para entrar nas próximas turmas, que já dá mais 2, 3 turmas para frente, tá? Sempre tem, porque um consegue parar de fumar, vai lá, passa para o outro, né, e isso corre no boca a boca, então muita gente procura. E é muito importante esse programa, porque tu imagina tu parar de fumar, Silvio, o que isso vai dar para a tua saúde, né, a curto, médio e longo prazo já, né? Sim. Então, que é um programa que, efetivamente, a doutora Marina é a médica, a Sandra, a psicóloga, é a psicóloga responsável, temos a Danda, que é técnica de enfermagem, e a Cris, também lá da secretaria, que também ajuda nos trabalhos administrativos. Esse é um programa assim, que nós temos um grande xodó por ele, né? Porque o número que param de fumar é muito grande. Porque é fornecido medicamento, é fornecido o adesivo quando precisa, é fornecido a pastilha, a goma de mascar de nicotina. É um programa muito completo. Então, a doutora Marina, do Nossa Senhora de Fátima, é a responsável por esse programa. Sobra tempo até para fazer. Muito bem. Francis, nós ainda temos alguns minutos, estamos chegando aí aos minutos finais do nosso programa. Depois nós temos mais alguns assuntos aqui para abordar, né, Dido? Então, gostaria, assim, que tu tens uns minutos aí livres para tu falar abertamente sobre outras áreas dentro da tua atuação. Então, o que eu posso colocar, assim, vou até fazer um apelo para a nossa população, é que todos, cada cidadão procure o seu ESF e se informe dos programas que estão acontecendo hoje, dos projetos que estão em andamento hoje no município com relação à saúde. Nós temos o grande projeto hoje do Perder é Vencer, que é para controle da obesidade, né? Sabemos que a obesidade é um grande fator de risco para várias doenças crônicas, né? Como hipertensão arterial, diabetes, que depois de estabelecido a gente sabe a dificuldade de controle e de manutenção. Então, temos o Perder é Vencer, temos os programas de caminhada que acontecem diariamente nas unidades de saúde, né? Então, na verdade, são intercalados, mas toda unidade, todo dia, tem lá um profissional aguardando de manhã cedo para fazer a caminhada. Temos a hidroginástica e a hidroterapia, já com uma turma extra aí até dezembro, e já com uma demanda aguardando para iniciar 2016. Temos o Guardiões de Gaia, hoje,
em parceria, atuando na Escola do Interior aqui do São José, um grande projeto também que vai ser apresentado resultados agora do que nós trabalhamos a equipe da saúde com a escola, né, com professores e com alunos. Que bacana. Temos um projeto de saúde mental que é o Grupo de Apoio e Bem-Estar, que funciona na Secretaria da Saúde à noite também, podem se informar nas unidades de saúde, as psicólogas do NASF que coordenam esse programa. Estamos recebendo na próxima semana um novo psiquiatra na rede pública de saúde, que vai atender toda essa demanda que não é do CAPS, porque o CAPS tem, né, um psiquiatra específico lá, mas também é uma demanda específica, né? O CAPS não são todas as pessoas que conseguem ir lá no serviço, é uma demanda já bem restrita. Então, aquele caso de saúde mental leve, né, moderado, vai ser tratado com esse novo profissional que vem também para Braço do Norte para contribuir muito conosco no assunto suicídio. Tá? Um profissional especialista na área, um profissional que é da Associação Catarinense de Psiquiatria, que no Setembro Amarelo ministrou várias palestras em vários municípios sobre esse tema, e que nós temos aí a intenção de abrir um canal no rádio mesmo, para que uma vez por semana ele possa estar à disposição das pessoas que querem procurar uma ajuda, né, que querem tirar uma dúvida, e vamos colocar esse canal à disposição das pessoas para que nós podemos, de alguma forma, auxiliar e evitar, né, essa questão tão polêmica, e tratar de uma forma natural, de uma forma que nós possamos ajudar, né, quem está nessa situação de risco, quem já teve esse pensamento, que a gente sabe que hoje é complicado, é uma demanda alta em Braço do Norte. Pois é. Então, é o que nós vamos fazer, né? Esse profissional vem para contribuir nesse assunto, que é um assunto muito importante hoje, relevante para nós. Às vezes perdemos aí um amigo, um ente querido, né, que a gente não conseguimos entender isso, então vamos, junto com esse profissional, trazer novas ideias, né? Bacana. Isso. Assim que esse profissional chegar, pode nos procurar para a gente já de imediato trazer ele aqui, já começar a trazer contato com o público. Vamos. De imediato. Ele começa na segunda-feira aqui. Segunda-feira já? Segunda-feira. Então já podemos, de repente, para a semana que vem, né, Dido? Doutor Rodrigo. Próximo sábado já podemos fazer isso. Ver a agenda dele, se é possível. Se é possível, sim. Isso. Isso, ele é bem disposto a ajudar. Temos também vários outros programas em andamento, né, e colocar assim que a Secretaria de Saúde, eu estou lá de fato todos os dias, mas às vezes a gente sabe que a parte administrativa, burocrática, às vezes nos impede também de fazer um atendimento, né, diário, aberto, mas estou lá assim sempre que à disposição da população. Qualquer um pode ir lá na Secretaria, pode nos procurar, tirar suas dúvidas, né? E principalmente agora, eu gostaria de destacar, né, França, essa questão aí da terceirização. Se alguém tiver uma dúvida maior, nos procure individualmente. Exatamente, eu acho que nessa fase aí de mudança é importante, né? Claro, na fase de mudança. E sempre dizendo para todos os nossos servidores, nossos colaboradores da saúde, será feito da melhor maneira possível para minimizar qualquer prejuízo a eles, né? Será feito da melhor maneira possível para que nós possamos continuar contando com a colaboração deles, né? É uma equipe boa, uma equipe que se dedica, todos nós sabemos. Então, de fato, às vezes o funcionário público ele tem essa questão de ter estabilidade, mas eu quero colocar que esses servidores hoje que estão nessa situação de risco por uma ilegalidade de contrato, eles não estão nem seguros, né? Também não estão seguros, não estão exato. seguros. Se não fizer esse processo, amanhã poderá acontecer o que aconteceu em Criciúma, E depois tem outra coisa também, né, Francis? Na iniciativa privada, ninguém tem estabilidade. Então, assim, vamos ver por um ponto de vista geral. O bom sempre fica. O bom Exato. sempre fica. Exato. Aí é que tá. Se tu trabalha bem, tu cumpre as tuas obrigações, ninguém é estável por natureza, não tem que se preocupar com nada. Seja na iniciativa privada ou no serviço público. Exato. Né, o funcionário não tem que se apegar a essa questão de estabilidade. Exato. Ou seja, quem fica se apegando à questão da estabilidade, às vezes não é bom o suficiente. Então tem que demonstrar trabalho. Nós temos que se apegar à questão de competência, Competência, exatamente. Um labor que sai bem feito. Competência. E quem ganha com isso é a comunidade. Se você é competente, eu duvido com a empresa privada, a coisa que vai querer perder um funcionário bom. Ninguém quer perder. Exatamente. Não, nem por questões políticas, nada, não perde. Né? Exatamente. A empresa ela tem autonomia de gestão dela também. Isso. Certo? Então, quero colocar essas situações, né? E pedir a paciência um pouquinho da nossa população nesse sentido do cadastro que está acontecendo no momento.
forneça os seus dados, ou então, se não quer fornecer, vai até a unidade de saúde mais próxima, faça o seu cadastro, para evitar que, quando chega na secretaria, acontece todo aquele tumulto, porque, infelizmente, Silvio, nós somos obrigados a cadastrar. Sim, quando claro, eles chegam na secretaria, querem ir correndo, mas somos obrigados a passar pelo cadastro, para depois, né, fazer o seu atendimento. Faz parte da boa política de gestão, tem que ser cadastrado, tem que ser cadastrado, né? Então, é um novo sistema que, futuramente, eles vão Os colher profissionais têm como se identificar disso. quando eles buscam as pessoas. Se identificam, sim. Todo mundo já conhece as suas os pessoal já conhecem também, né? Pois a gente comunitária tem uma baixa rotatividade de profissionais, sempre as mesmas, né? E depois elas moram no próprio bairro, então todo mundo conhece, então tem isso, né? Não são pessoas estranhas, né? Justamente para que ela conheça a região e também o pessoal conheça bem ela, sabe que ela mora ali, conhece o tipo de pessoa que ela é para visitar as casas, né? Francis, Quero também reforçar um pouquinho o Outubro Rosa, tá? Sim. A Secretaria de Saúde, a administração municipal, ela fez um cronograma em parceria com a Rede Feminina. Então, trabalhamos juntos, porque é o mesmo serviço, a mesma finalidade, o mesmo objetivo. Não tem essa, vamos fazer um cronograma paralelo, não existe, né? Seria um gasto desnecessário. Incorporamos todo o nosso cronograma junto com a Rede. A Rede é uma grande parceira, desenvolve um trabalho essencial em Braço do Norte, sabe? Os números assim que eu estudo, a Rede consegue fazer mais coletas de preventivo do que toda a nossa rede básica junto, todas as nossas unidades. Nossa! Por quê? Porque é um serviço específico para atender a mulher, diferenciado, humanizado, específico para atender a mulher. Se tornou referência. Se tornou referência. Então, nós temos que dizer isso. Então, hoje nós temos lá na Rede, até às 5 da tarde, o pessoal fazendo a coleta, temos profissionais nossos, né, das unidades de saúde e as profissionais da Rede. Estamos lá, instalamos outra maca ginecológica, na verdade, para facilitar hoje o trabalho. No dia 29, a última missa da saúde do mês, às 3 horas da tarde, vai ser feita uma caminhada pela vida no centro da cidade, né, após a missa da saúde às 4 horas. Convido os homens para aderir a nossa caminhada, as mulheres, as crianças, todos que estiverem dispostos, né, a fazer essa caminhada em prol aí do câncer de mama, né, e do câncer de colo de útero. Temos também, sabemos que eu quero falar para vocês que os números de câncer, principalmente de mama, são alarmantes, né, aumentam. Diariamente nós recebemos casos novos na Secretaria de Saúde, tá? Para encaminhar já para tratamento. Então, assim, a prevenção, gente, ainda é o melhor remédio. Sim, né? Prevenção. Faz o autoexame, se não tem condições de fazer, procura um profissional que ajude, né? Que vai fazer. Procura a Rede Feminina, lá tem gente especialista também nessa área para fazer, mas vamos fazer a sua prevenção, sabe? A questão da mamografia, não limitamos o número de mamografia em Braço do Norte, como houve aí essa polêmica nacional de